Olá, minhas seguidoras, meus seguidores do canal Enfermeira Clara Educa. Nesse vídeo de hoje, começa uma série que vai falar das doenças crônicas muito comuns na população do Brasil e do mundo. Começo pela doença diabetes. O diabetes, ele é dividido em 3 tipos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. No vídeo de hoje vou falar sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma condição onde a pessoa ela nasce com uma produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Ou ela pode ter uma doença na juventude, na adolescência ou ainda como criança, uma doença autoimune que vai fazer com que o seu organismo veja na insulina uma substância nociva, passando a combatê-la. O diabetes tipo 1, a pessoa que desenvolve, ela é obrigada a tomar a insulina diariamente, às vezes várias doses. Por quê? O pâncreas, que é uma glândula que produz a insulina, ela não estará produzindo a quantidade necessária para fazer com que a glicose, que é o açúcar, entre dentro das células. Então, este mecanismo ou a fisiopatologia do diabetes funciona da seguinte maneira: nós temos o pâncreas, que está no nosso sistema, faz parte do nosso sistema digestório, e ele é responsável por produzir insulina, que é um hormônio que tem a função de permitir que a glicose, o açúcar que nós ingerimos, entre dentro das nossas células e realize a função de produzir energia. Então, todos os movimentos que nós fazemos, inclusive pensar, falar, vai depender da glicose. A glicose, ela é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Para vocês terem ideia, sem glicose nós não conseguimos pensar. Nós precisamos de glicose e oxigênio para que os neurônios deem conta do raciocínio. Por isso que quando nós estamos um longo tempo sem comer, em jejum, costumamos ficar sonolentos e com dificuldade para pensar. Dessa forma, entende-se que a glicose, o açúcar, é muito importante. Porém, quando ele está numa quantidade aumentada dentro do nosso organismo, ele vai provocar uma série de problemas que são decorrentes desse aumento de glicose na circulação sanguínea, ou seja, fora das células. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela também é conhecido como insulino dependente, ou seja, ela depende da insulina sintética, que é a insulina produzida em laboratório. Ok? Deu para entender esse pedacinho? Muito bem, partindo desse conceito, nós vamos para o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é diferente do 1 em vários aspectos. Vamos lá. Primeiro, a pessoa vai desenvolver essa doença geralmente na quinta, sexta década de vida.
dos 50 anos em diante. Por que é mais comum nessa faixa etária? Porque envelhecemos. E o processo do envelhecimento não ocorre somente de maneira externa na nossa pele, nosso cabelo que vai ficando branco. Não, ocorre também internamente. Todos os nossos órgãos passam a ter uma resposta mais lenta a tudo que ocorre conosco. Então, um exemplo, quando a pessoa tem 30 anos, ela come um pedaço grande de bolo, bem docinho, recheado com leite condensado, com bastante açúcar. O que vai acontecer? O organismo vai perceber que a pessoa comeu essa quantidade grande de açúcar, que é glicose, e o pâncreas vai produzir bastante insulina. Essa insulina vai lá na glicose e coloca essa glicose dentro da nossa célula. Vai gerar energia e a pessoa vai ter bastante disposição para fazer as suas atividades, vai ficar mais alerta, enfim, vai dar tudo certo. Depois da 5ª década de vida, isso vai modificar um pouco. O pâncreas ele vai ter mais dificuldade para produzir a insulina. Ou seja, a pessoa vai comer aquele mesmo pedaço de bolo grande, com leite condensado, uma delícia, só que a insulina vai ser produzida em uma quantidade insuficiente para levar essa glicose, esse açúcar para dentro da célula. Esse açúcar extra, essa glicose extra, é chamada de hiperglicemia. Então é muito comum quem já tem diabetes compreender muito bem esses termos, porque eles são muito utilizados junto a essa doença. Então a pessoa vai ter uma condição onde ela vai ter bastante moléculas de açúcar, glicose, circulando fora da célula. E essa glicose fora da célula, ela vai se depositando dentro dos vasos, artérias, veias, arteríolas e vai fazendo com que haja um processo inflamatório, especialmente naqueles vasos, naquelas artérias e veias que ficam mais distante do coração, que são chamados periféricas, na periferia. Então, os pés, a ponta dos dedos. Então, vai havendo aos poucos esse depósito de glicose que não é bom para o nosso organismo. Pode provocar doenças oftalmológicas, pode causar doença renal, pode causar má circulação sanguínea, porque os vasos eles vão estar obstruídos com essa quantidade extra. Pode ocasionar também infarto e até o AVC, porque a parede de dentro do vaso, então imaginem vocês, o vaso, né, a rede circulatória, o vaso sanguíneo, que são vasos, né, divididos em artérias, veias, arteríolas, vênulas, ele vai ficando estreito, a passagem do sangue dentro deles vai sendo dificultada pelo excesso de glicose que está ali depositada na parede. Porque esta glicose extra, o nosso organismo entende como um processo inflamatório. Então, vai ficar ali inflamadinho e vai tendo dificuldade do sangue chegar. Essa dificuldade vai gerando morte tecidual naquela região, uma espécie de necrose. Porque qualquer região do nosso corpo que não recebe sangue
com nutrientes, com oxigênio, com tudo que precisamos, acaba fazendo uma área ali de penumbra, uma área não vascularizada, que não circula oxigênio e ela acaba morrendo. Então, ao longo dessa aula, vocês vão perceber muito claramente como ocorrem os problemas que são provenientes do excesso de glicose, a hiperglicemia. Entendendo a fisiopatologia, como funciona a doença, agora eu parto para o que leva a pessoa a ter diabetes, né? Quais são as condições que fazem com que a pessoa desenvolva o diabetes? No diabetes tipo 1, nós temos um pâncreas que não produz uma quantidade suficiente de insulina ou não produz nada por conta de uma doença autoimune ou mesmo genética. No diabetes tipo 2, nós temos a condição onde há obesidade, sobrepeso. Então, obesidade, sobrepeso podem levar ao diabetes. E também a falta de exercício físico. Mas qual a relação entre o exercício físico e o diabetes? Quando você realiza exercício físico, você queima glicose. Então você está colaborando com o pâncreas. Comer aquele pedaço de bolo grandão e pratiquei um esporte. Então o que acontece? A minha insulina vai tentar colocar glicose dentro da célula, vai conseguir colocar uma quantidade X dentro da minha célula e aquilo que sobrou, o excedente, vai ser usado na produção do exercício físico que eu estarei fazendo. Porque imaginem vocês, a glicose precisou da insulina para entrar dentro da célula, ok, só que sobrou uma quantidade X, só que conforme você vai se exercitando, gastando essa energia, gastando essa glicose, aquela que está circulante fora da célula, ela vai entrando novamente, porque a insulina já mandou uma molécula de glicose, vai mandar outra, e isso vai regularizar a taxa de glicose excedente dentro da corrente sanguínea. Deu para entender? Então, se a pessoa não pratica esportes, se ela é sedentária, tem sobrepeso ou obesidade, são os fatores que levam ao diabetes tipo 2 ou diabetes mellitus. Então, diabetes tipo 2 e diabetes tipo mellitus é a mesma coisa, ok? Esse nome mellitus vem de mel, que é algo doce. Bom, agora que vocês entenderam como funciona a fisiopatologia do diabetes, quais são os fatores de risco para o diabetes, vamos aos sintomas. O que a pessoa sente? Então, primeira coisa muito importante que vocês devem gravar: o diabetes é uma doença silenciosa. E exatamente por ser silenciosa, quando a pessoa descobre, quando ela passa a ter sintomas claros da doença, ela já está com o diabetes há muito tempo. Então, quando a pessoa chega a fazer o exame e descobrir que ela está diabética, tenha certeza que isso começou lá atrás, há muito tempo, com os hábitos, de alimentação incorreta, excesso de açúcar através de doces, outros alimentos também que às vezes vocês podem achar que não tem açúcar. Então, assim, não é só doce que tem açúcar. Nós temos açúcar no pão, porque o pão ele vai ser transformado em glicose. Nós temos no macarrão, naquela lasanha deliciosa. Nós temos em muitas massas que são feitos os salgados.
Diariamente nós ingerimos muita glicose. Agora, quando somos jovens, o pâncreas dá conta de produzir uma grande quantidade de insulina e fica tudo bem. Quando você já tem uma certa idade, isso é diferente. O seu pâncreas não produz a quantidade suficiente para colocar essa glicose dentro da célula. E o que fica excedente é o que vai gerar doenças. Pode gerar cegueira, pode causar doença renal, amputações, AVC, infarto. Então isso é muito sério. Agora, quando a pessoa ela descobre que tem diabetes ou que ela começa a apresentar os sintomas que eu vou dizer aqui, então vocês já entenderam que isso começou lá atrás. Por isso a gente diz que o diabetes é uma doença silenciosa. Quais são os sintomas que o diabetes está descontrolado, descompensado, que tem um aumento de glicose no sangue? A pessoa vai sentir muita fome, então é uma fome assim exagerada, ela já comeu e continua com fome. Isso é a polifagia. Ela vai ter muita sede, uma sede desesperadora. E vai urinar muito. Então é aquela pessoa que toda hora vai até o banheiro com uma grande quantidade de urina eliminada. E o que ocorre? Como esses sintomas eles não causam dor, a pessoa ela tende a pensar que ela está saudável, não é? Afinal, comer bem, ter apetite, olha, é algo bom. As pessoas dizem, enquanto tem fome, está comendo, é algo positivo. Só que não. Tá tomando muita água. Beleza, a água faz bem para a saúde. Todo mundo fala que é para tomar muita água, então tá tomando muita água, beleza. Tá urinando bastante, também ok. Né? Já que está tomando muita água, está urinando bastante, a função renal deve ser boa, estar ótima. Então assim, gente, vejam como é difícil a pessoa fazer o diagnóstico do diabetes, porque a princípio não parece nada muito sério, e aí a pessoa não procura o médico, não vai procurar a causa de tudo isso. Outra coisa muito séria, né, que as pessoas costumam às vezes relevar, é a situação onde a pessoa, ela se alguém fala para ela, ó, será que isso não é diabetes? Imagina, porque a pessoa entra naquele processo de negação, ela não quer ser diabética, né? Então isso é bem sério. Como podemos então fazer o diagnóstico diante de uma doença silenciosa que apresenta sintomas somente quando está avançada? Geralmente, quando vamos ao médico, é importante solicitar a ele, quando ele não pede, que seja feito os exames de glicemia em jejum, o controle da glicemia também de 24 horas, é muito importante, é mais um exame que a gente pode estar fazendo. A glicemia da ponta do dedo e a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é o exame que vai mostrar a taxa de glicose no sangue de 3 meses atrás, de até 3 meses atrás. Então ela não está dosando só nesse momento, ela está pegando 3 meses antes. E por que isso é bom? Porque muitas vezes quando você vai fazer o exame de sangue pontualmente, a tua glicose pode não estar alta, só que a taxa dela vem sendo aumentada ao longo do tempo. E no exame de glicemia em jejum nem sempre é possível ver isso, porque é um exame pontual daquele momento, ok? Quando a hemoglobina glicada está aumentada, a glicemia em jejum também, e
a glicemia capilar, dependendo dos níveis, o médico poderá dizer: você está com pré-diabetes, tá? Então, o que vem a ser pré-diabetes? Pré-diabetes é uma condição onde esses valores dos exames estão bem limítrofes, eles estão bem próximos de avançar para cima. É onde você já deve entrar com a dieta adequada e com a prática de exercícios físicos regulares. Muitas vezes, com a dieta adequada e os exercícios, você pode trazer essa condição para normalidade, ou seja, os valores da glicose no teu sangue voltarem para os níveis normais. Então isso é bem importante. Eu costumo dizer que a condição de pré-diabetes é como se você estivesse em cima de um muro. Se você praticar esportes, mudar a sua alimentação, você pode pular para frente e nada te acontecer quando você está em cima do muro. Caso você não tenha esse cuidado e se mantenha com o mesmo estilo de vida, você pode cair desse muro de costa, cair numa situação que você vai ter muitas outras doenças em decorrência do diabetes. Então isso, gente, é muito importante que vocês compreendam. A situação de pré-diabetes, ela ainda é reversível. A situação de diabetes instalado é uma doença crônica que aí você vai ter que tomar medicação, cuidar da sua dieta, fazer exercícios para não ter as complicações decorrentes de um diabetes que não foi tratado. E não é fácil, mas é necessário. Então a gente diz que o melhor remédio para o diabetes é o MEV, MEV, ou seja, mudança no estilo de vida. Se você não consegue tirar totalmente o açúcar da sua vida, diminua o máximo. Então assim, não vamos dizer que você nunca mais vai poder comer um pedaço de bolo, algo assim, mas reduza, vá diminuindo conforme a idade. Pense assim, eu já comi bolo, doce para a vida toda na minha juventude, agora eu vou reduzir, né? Assim como o nosso organismo torna-se mais lento, envelhecido, também você precisa ir diminuindo, né? Essa quantidade de açúcar, massa, macarrão, nhoque, tudo isso, gente, vira glicose dentro do teu sangue. E uma vez diabético, é muito complicado, porque existe doenças que vão ser mais prevalentes em pessoas que têm diabetes. O excesso de peso, né, a obesidade, ela tem que ser tratada em conjunto, porque muitas vezes só a vontade da pessoa não é suficiente para controlar o excesso de peso. Então, se faz necessário que a pessoa passe pelo psiquiatra, faça terapia, né? Também com nutricionista, com um profissional do esporte, com toda essa equipe multi, para que ela vença essa situação do aumento de peso, para que ela faça uma reeducação alimentar e saia dessa condição de obesidade. Ok, gente? Então, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas para falar, né, de todos esses tipos, né, de situações que ocorrem por conta do diabetes, eu precisava tomar um pouco mais de tempo. Mas é isso, espero que tenha ficado clara a explicação. Se não ficou, turma, coloca aí para mim nos comentários, repassa essa explicação sobre o diabetes que ainda ficaram dúvidas. Então é isso e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!
gió nhẹ lay tà áo em qua. Tôi lặng nhìn những kỷ niệm cũ, trong lòng vang một khúc tình ca. Trái tim này mang tên người, thành phố sống mãi không rơi. Hồ Chí Minh